Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Sejam muito bem-vindos! Então, a gente sempre deixa uma enquete, né? Para poder dar uma direcionada no nosso bate-papo aqui. Oi, Jana, tudo bem? Para dar uma direcionada aqui no nosso bate-papo, nas lives, porque a gente sabe que são assuntos bastante amplos, né? Tem um leque para a gente poder falar. Então, a gente dá um norte aí com as enquetes para conhecer um pouquinho de vocês, entender um pouquinho mais como que a gente pode contribuir para os assuntos de laboratório, né? Voltado para a parte de qualidade. E aí eu queria reforçar aqui que quando a gente fala de qualidade, a gente vai ter as abordagens tanto para sistema de gestão, quanto para a parte de garantia de validade de resultados, que é a nossa famosa qualidade analítica. Boa noite, bem-vindos. Karen, tudo bem? Logo mais vou visitar vocês, tá bom? Prometo. Agora a voz já voltou. Então, aqui no canal, vocês podem sempre contar com a gente para esses assuntos voltados tanto para sistema de gestão de laboratórios, quanto para a parte de qualidade analítica, tá? E vou fazer um convite especial. Nessa parte de qualidade analítica, a gente sempre troca muita figurinha aqui internamente para a gente falar sobre o workflow analítico. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho, compreender todo o racional de qualidade analítica, a gente precisa entender o workflow analítico, que é a metodologia que a gente trabalha e aplica, né, e acredita aqui na TZF, né? E o que é esse workflow analítico? É a gente olhar para um ensaio, entendendo que um ensaio ele é formado por um tripé. Esse tripé envolve preparo de amostras, envolve a técnica e envolve a interpretação de resultados. Então, ao longo do tempo, vocês que acompanham a gente aqui já percebe que a gente tem o FA, né, o Boeing, que fala brilhantemente sobre todos os conceitos envolvendo a operação de diferentes técnicas, tá? Nós também vamos trazer aqui toda a parte de interpretação de resultados e também preparo de amostra. Então, por aqui vocês vão ver sempre todos esses assuntos relacionados a ensaios, tá? E quando a gente fala de ensaios, pensando nessa qualidade analítica que envolve esse racional de workflow analítico, a gente tem mecanismos para garantir a validade de um resultado. E quais são esses mecanismos, né? Então, vocês vão perceber ao longo do tempo, nesses bate-papos nossos aqui, que quando a gente fala da ISO 17025, ela traz pra gente todo o funcionamento do laboratório e traz toda a parte de suporte. Então, o nosso processo analítico, as nossas atividades de laboratório, que é o nosso foco aqui, são os ensaios e também processos de amostragem. E para a gente garantir a validade dos resultados que a gente tem nesses ensaios e nessas amostragens, a gente aplica alguns mecanismos. Um desses mecanismos, que é o assunto de hoje aqui, sejam bem-vindos todo mundo que está chegando aí, esses mecanismos que a gente trabalha, né, que a gente aplica ali dentro da rotina de cada um desses ensaios, eles são diversos. E a gente vai começar aqui por dois que são muito importantes para as análises instrumentais. São assuntos muito práticos, então a gente vai trazer aqui um pouquinho do conceito e já entender um pouquinho da prática, né, do funcional, como colocar isso para rodar no laboratório, porque eles estão diretamente relacionados com a parte de interpretar um resultado e garantir que aquele resultado é válido, tá? Então, o nosso
bate-papo hoje aqui é sobre surrogates e padrões internos. Quem são, né? Então, o que acontece? Quando a gente para pensar um pouquinho sobre mecanismos para garantir a validade de resultados, a gente tem duas visões, tá? A primeira é a gente falar de compostos de controle. A segunda é a gente falar sobre amostras de controle. Todd, né? Qual que é a diferença? Eu deixei até uma perguntinha mais provocativa, né? Porque quando a gente fala de compostos de controle, nós estamos falando de analitos que vão estar junto ali com os nossos analitos de interesse para monitorar essa validade de resultados. E eles podem até estar relacionados com o resultado, que é o que a gente vai conversar hoje, os nossos compostos de controle. Em contrapartida, a gente também tem, dentro de uma batelada de análise, as nossas amostras de controle. Oi, Dani, tudo bem com você? A gente também tem as nossas amostras de controle. E aí eu lembro até que eu comentei com vocês na outra live, gente, vamos tomar muito cuidado com os nomes, né, que a gente dá para as amostras de controle. Por quê? Porque uma mesma amostra de controle pode ter vários nomes diferentes, que pode mudar por segmento, por laboratório, por área de atuação, né? E o que importa mesmo é a gente entender o conceito, o que é aquela amostra de controle e para que ela serve. Para a gente não ficar redundante nos controles e entender efetivamente como a gente vai interpretar aquele resultado. Tá? Então, compostos de controle a gente usa junto nas nossas amostras para fazer o monitoramento de como é que está todo o processo analítico. As amostras de controle vão compor a nossa batelada de amostra junto com as amostras de cliente, amostras desconhecidas, amostras reais, né? Que serão analisadas. Então, cada um tem uma proposta diferente. Porém, o que eles têm em comum? Garantir a validade de resultado. Para isso, a gente precisa entender o que é um surrogate, o que é um padrão interno, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, se eu posso usar os dois juntos. E depois, como é que eu interpreto o resultado? Porque o nosso compromisso é, toda vez que a gente colocar um composto de controle ou amostras de controle na nossa batelada de análise, é porque eu quero alguma informação. A gente até brinca aqui que eles são os detetives, né? Eles acompanham o desconhecido para saber se está tudo bem. Então, se a gente está colocando detetives ali, eu vou precisar analisar qual a informação que ele está me trazendo que vai me dar essa confiança no resultado de algo desconhecido, tá? Que é o que envolve a nossa famosa interpretação de resultados. Ele não está ali só por acaso ou para atrasar, né, as nossas análises, para demorar mais. Todos eles têm um porquê. Então, se hoje você faz algum processo de controle ali no seu laboratório e não entende o porquê que hoje ele é feito, manda aqui para mim. A gente pode conversar sobre esse assunto e entender qual é o objetivo daquele controle, por que que ele existe, se tem uma obrigatoriedade dele existir ou se ele pode ser eliminado. Depende, tá? Então, joia, já fizemos aqui uma base. Vamos falar sobre compostos de controle, que são diferentes de amostras de controle. Então, compostos são os nossos analitos, que são muito parecidos com os nossos analitos de interesse, mas não estão presentes naturalmente nas nossas amostras. A gente adiciona eles para ter uma informação de algo conhecido. As amostras de controle, aí nós preparamos essas soluções, né? Então, aí a gente tem alguns exemplos de amostras de controle. Nós temos branco fortificado, amostra em duplicata, amostra
fortificada em duplicata. Nós temos um branco de equipamento, branco de método, cheque de curva, padrão de verificação, enfim, nomes é o que não falta para o controle de qualidade. E aí a gente entendendo a função, o objetivo de cada um, a gente verifica se essas amostras de controle se aplicam ou não a um determinado ensaio para poder trabalhar com essa interpretação de resultado depois. Tudo bem? Então, vamos começar pelos nossos famosos compostos de controle hoje, para depois, numa próxima oportunidade, a gente falar sobre as amostras de controle, as principais amostras de controle, tá? Eu fiz uma perguntinha querendo saber quem já trabalha com o padrão interno nas análises. 80% das pessoas falaram que sim, que trabalha com o padrão interno. E surrogate, a maior parte, 63%, não trabalha com surrogates. Vamos entender quem são esses carinhas aqui, até para a gente conseguir ver se é interessante ter eles na nossa análise ou não, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, de compostos de controle, a gente já tem um ensaio, tá? Esse ensaio, lembrando que todo o ensaio ele é composto por quais informações? Os analitos de interesse, os compostos que serão analisados em uma determinada matriz, uma determinada amostra, por uma técnica e de acordo com algum limite de quantificação ou faixa de trabalho. Então, quando a gente falou de ensaio, a gente tem que lembrar desses 4 pilares que compõem o ensaio. Analito de interesse, a amostra, nossa matriz, a técnica analítica que a gente está trabalhando e o nosso limite de quantificação ou faixa de trabalho. Tendo esses 4, nós temos um ensaio definido. Uma vez que a gente tem esse ensaio, nós vamos entendê-lo e propor quais serão o conjunto de compostos e amostras de controle que vão fazer parte da nossa avaliação de garantia de validade de resultados, tá? Então, dentro da rotina, nós vamos trabalhar com compostos e amostras conhecidas para monitorar o desconhecido, que pode ou não estar ali na nossa amostra, beleza? Joia! Uma vez que a gente, então, sabe qual é o ensaio e a gente vai fazer uso, né? Vamos supor que a gente tem um ensaio aqui e vamos interpretar se é interessante ou não a gente ter um surrogate e um padrão interno nessa análise, tá? A primeira coisa, eu preciso entender quem são esses compostos. Então, quando a gente fala de compostos de controle, seja ele surrogate ou padrão interno, eu tô falando de analitos que têm características semelhantes ao nosso analito de interesse, porém não são encontrados naturalmente em amostras, nas nossas amostras, tá? Então, essa é a primeira premissa. E por que isso? Por que eles têm que ser semelhantes quimicamente? Porque eles vão estar passando por todo o processo analítico como se fosse o nosso analito de interesse. Então, o que esse composto de controle sofrer nos dá um indicativo que o nosso analito de interesse, que tem a mesma característica, que tem características semelhantes a ele, sofrerá também. E com isso a gente consegue ajustar e medir, tá? Por que ajustar e medir? Porque quando a gente fala desses compostos de controle, eu preciso ter em mente que eles, em termos de características, eles são muito similares. Porém, a informação que eles nos trazem para a interpretação dos resultados, elas são informações diferentes. Por que diferente, Tati? Porque quando a gente fala de trabalhar com padrão interno, nós estamos falando de um ensaio que vai ter curva de calibração e nós vamos trabalhar com uma calibração interna, cujo padrão interno, a resposta do padrão interno, faz parte da composição dessa nossa curva de calibração,
que será a nossa referência de quantificação do método. Então, o padrão interno, ele faz parte do processo quantitativo da nossa amostra. Consequentemente, ele faz parte ali, né, do nosso eixo Y da curva e, consequentemente, ele impacta diretamente na quantificação do meu analito de interesse em uma amostra desconhecida. Olha a importância dele. Então, eu preciso tomar muito cuidado com a escolha desse padrão interno, se ele é representativo do meu analito de interesse, se ele realmente vai me ajudar, né? E entender que esse padrão interno, ele tem uma concentração fixa, então, em tudo que ele for adicionado, desde a curva de calibração, as amostras de controle e as amostras desconhecidas, serão adicionados padrões internos, em uma concentração única, certo? E a quantificação desse padrão interno, a resposta desse padrão interno vai fazer parte do processo de quantificação do meu analito de interesse. Então, vamos pensar num exemplo, que o pessoal até me mandou aqui a análise de ICP-MS, né? Então, um padrão interno muito aplicado, né, nas análises de ICP é o ITRO, por exemplo. E esse padrão interno, ele entra na curva de calibração. Então, a resposta do ITRO frente ao do nosso outro elemento de interesse faz parte a razão dessas respostas, a razão entre a resposta do meu elemento de interesse pela resposta do meu padrão interno, a razão dessas respostas compõe o nosso eixo Y, certo? Uma vez que ela compõe, ela é adicionada sempre na mesma concentração e tudo que a gente introduzir o padrão interno será processado nessa curva de calibração, no qual já vai ter a razão do Y. Então, se a gente tem lá a curva de calibração, o nosso Y é a razão da área do meu elemento pela área do meu padrão interno. E na hora que a gente traça a curva de calibração, já está com essa condicionante de calibração interna. Consequentemente, se numa amostra desconhecida eu esquecer de adicionar o padrão interno, a minha quantificação está comprometida. Joia? Então, o padrão interno tem características similares, semelhantes ao nosso analito de interesse. Ele faz parte da nossa curva de calibração, compondo uma curva de calibração interna. Por isso, a grande responsabilidade de adicionar corretamente a quantidade prevista, a quantidade teórica fixa do padrão interno em todas as amostras, sejam amostras de controle, sejam amostras desconhecidas. E em qual momento eu adiciono meu padrão interno? O principal objetivo da gente ter um padrão interno nas nossas análises é que ele faça o monitoramento para a gente e corrija, né, ajuste para a gente a parte da precisão instrumental. Então, a partir do momento que eu já lembro do nosso workflow analítico, a gente tem preparo de amostras, técnica e interpretação de resultados. O nosso padrão interno, ele é adicionado após a nossa amostra estar pronta. Então, se no preparo da amostra eu trabalhei com um processo de extração de orgânicos, eu tenho lá o meu extrato pronto para ir para o equipamento, nesse momento eu adiciono meu padrão interno, antes da nossa técnica analítica. Se eu passei por um processo de ICP e a gente fez uma digestão de amostra, eu tô lá com a minha solução de amostra que vai para o meu equipamento. Antes dele ir para o equipamento, a gente adiciona o nosso padrão interno. Por quê? Porque o padrão interno, ele nos auxilia nesse ajuste do desvio de precisão. Então, ele melhora a nossa resposta, tá? Beleza. O que a gente precisa entender dele quando a gente estiver interpretando um resultado? A gente precisa
entender qual é a variação permitida de resposta para esse padrão interno. Por quê? Como o padrão interno faz parte do nosso eixo Y da curva, e ele está na parte de baixo da razão, ele tem uma participação no processo de quantificação de forma inversa. O que é isso, Tati? Se a gente analisa ou adiciona um pouco menos do padrão interno e a resposta dele é mais baixa do que aquela que está na minha curva de calibração, ele corrige o meu resultado para cima, porque o padrão interno está no divisor. Ficou claro? Então, se durante o processo de análise a resposta que eu tive do padrão interno foi menor, o meu resultado final fica maior. E vice-versa. Se a área do meu padrão interno ficou, a área ou a resposta, né? Depende da técnica. Se essa resposta do meu padrão interno ela ficou maior numa amostra desconhecida, ela vai diminuir o meu resultado quantificado na curva de calibração. Por isso que é muito importante a gente avaliar e entender qual é a variabilidade que a gente aceita de resposta para um padrão interno. Então, imagina lá que a gente está fazendo um batch de análises, na qual compreende uma sequência de análises básica, padrão, que a gente vai trabalhar com um branco de equipamento, a gente vai introduzir uma curva de calibração interna, e depois a gente vem com as outras amostras de controle, como um cheque de curva, um branco fortificado, uma amostra em duplicata, as amostras de rotina. Esse nosso pacote de análise, também chamado de batch de análise, ou lote, enfim, cada um dá um nome, mas é uma sequência de análise envolvendo amostras de controle e amostras reais, a gente precisa tirar da nossa curva de calibração, que é a nossa referência de quantificação, qual é o range de variação que o meu padrão interno tem. Então, a gente pega, assim, o esperado. Lembra que a concentração do padrão interno ela é fixa? Então, ela é única. Consequentemente, a resposta que a gente espera do padrão interno é sempre a mesma, né? E esse a mesma, ou também chamado de estatisticamente igual, a gente precisa entender quem é. Então, se a gente está tendo lá uma resposta de padrão interno de 10 mil, 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 o que a gente faz? A gente entende qual é a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação, que é o comportamento de variabilidade deste padrão interno na nossa curva de calibração, que ele faz parte. Por que a gente entende isso? Porque aí, a partir do momento que a gente tem a média dessas leituras da curva de calibração e a gente tem o desvio, a gente consegue entender qual é o range, um mínimo e máximo aceito de desvio para esse padrão interno, para que a gente possa, na sequência, analisar efetivamente esse composto de controle nas nossas amostras desconhecidas. Então, se a gente tem uma média lá de 10 mil de resposta para esse padrão interno, e depois das minhas amostras desconhecidas, eu passo a ter 5 mil, 6 mil ou 20 mil de resposta de padrão interno, precisa acender uma lampadinha e, peraí, tem alguma coisa errada, né? Por que o meu padrão interno oscilou tanto? Só que lembra, quando a gente fala de qualidade analítica, a gente só consegue falar se um resultado tá bom ou tá ruim, tá dentro, tá fora, é aceitável ou não, se a gente tem critério. Então, tudo que envolver qualidade analítica e interpretação de resultados, a gente precisa entender qual é o critério de aceitação adotado. E para padrão interno, esse é o mais aplicado. É quando a gente entende padrão interno, faz parte da nossa curva de calibração interna, ele compõe a nossa referência de quantificação. Consequentemente, ele é de extrema importância para a gente entender a resposta
E ele vai impactar no seu resultado da sua amostra desconhecida. Porque imagina que você tem essa média de resposta de 10 mil e na sua amostra ele é 5 e você esqueceu de olhar o padrão interno. Se o padrão interno lhe deu metade do que era esperado, a quantificação da sua amostra, ela tá ficando o dobro, porque ele é inversamente proporcional. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, beleza?